Sejam bem-vindos ao Mais História. Hoje vamos dar continuidade às invasões francesas. Novos tempos chegaram. A França ataca novamente o litoral brasileiro. Depois da tentativa fracassada de manter a colônia França-Antártica na capital do Rio de Janeiro, os franceses investiram em outro plano: a França Equinocial. Agora com cerca de 500 colonos a bordo de 3 navios comandados por Daniel de La Touche, dirigem-se à costa norte do atual estado brasileiro do Maranhão. Para facilitar a defesa, os colonos estabeleceram-se numa ilha, onde fundaram um povoado denominado de Saint-Louis, atual São Luís, em homenagem ao soberano Luís XIII da França. Após uma viagem de quase 6 meses, no dia 8 de setembro de 1612, frades capuchinhos rezaram a primeira missa, tendo os colonos iniciado a construção do Forte São Luís. É a única capital de estado brasileira fundada por estrangeiros. Os frades capuchinhos, presentes entre os colonos, produziram importantes relatos sobre a presença francesa no Maranhão. Em sua extensão máxima, o território sob o domínio da França Equinocial se estendia desde o litoral maranhense até o norte do atual estado do Tocantins, dominando também quase todo o leste do Pará e boa parte do Amapá. Os franceses estabeleceram inúmeras colônias de povoamento. Os franceses foram os primeiros à chegada da foz do rio Araguaia, em 1613. Cientes da presença francesa na região, os portugueses reuniram tropas a partir da capitania de Pernambuco, sob o comando de Alexandre de Moura. As operações militares culminaram com a rendição francesa em 4 de novembro de 1615. Mas outro grupo de historiadores afirmam que, na verdade, Portugal naquele momento não tinha condições de lutar contra os poderosos galeões franceses, na época muito bem armados. Na verdade, a saída dos franceses da costa do Maranhão foi uma exigência da Espanha, já que a França estava em um momento delicado com a própria Espanha e precisava de aliados. Por sua vez, os franceses fizeram novas tentativas de colonização mais ao norte, na foz do rio Amazonas, de onde também foram expulsos, e na região da atual Guiana Francesa, em 1626, onde lograram sucesso. Cayena viria a ser fundada em 1635. Atualmente, a Guiana Francesa é um departamento da França continental, ou seja, o Brasil faz fronteira com a própria França. Mas os franceses não se darão por vencidos. Quase 100 anos depois, a França voltaria a investir na costa brasileira. Desta vez, ataca a cidade do Rio. França e Inglaterra eram inimigas, e o rei Luís XIV da França autorizou o corso aos domínios ultramarinos de Portugal, tradicional aliado dos britânicos. Por essa razão, em meados de agosto de 1710, Jean-François Duclerc, no comando de 6 navios e cerca de 1.200 homens, surgiu na barra da Baía de Guanabara, hasteando bandeiras inglesas como disfarce. As autoridades no Rio de Janeiro, alertadas pela metrópole, já aguardavam a vinda de corsários franceses, razão pela qual o fogo combinado da fortaleza de Santa Cruz e da fortaleza de São João repeliu a frota que tentava forçar a barra. O barulho dos tiros alertou toda a cidade, que temeu a invasão. Os franceses navegaram pelo litoral para sudoeste, rumo à Baía de Ilha Grande, saqueando fazendas e engenhos. Lá aportaram a Barra de Guaratiba, onde desembarcaram, marchando por terra para a cidade do Rio de Janeiro. No percurso, passaram pelo Camorim, por Jacarepaguá, pelo Engenho Novo e pelo Engenho Velho dos Padres da Companhia de Jesus, descansando nesse último. No dia seguinte, prosseguiram pela região do Mangue, alcançando o Morro de Santa Teresa, próximo à atual Rua do Riachuelo, e até o Morro de Santo Antônio, que contornavam até a Lagoa do Boqueirão. Pela Rua da Ajuda e de São José, alcançaram o Largo do Carmo, a atual Praça 15, onde encontraram a resistência dos habitantes em armas, tendo se destacado a ação dos estudantes do Colégio dos Jesuítas, liderados por Bento do Amaral da Silva, que desceram do Morro do Castelo
em uma emboscada. Afirma-se que os franceses perderam 400 homens. Duclerc, que os comandava, foi detido em prisão domiciliar na atual Rua da Quitanda, vindo a ser assassinado em condições misteriosas por um grupo de encapuzados. Alguns meses mais tarde, no dia 18 de março de 1711, alguns autores supondo que por questões pessoais. A população da cidade festejou entusiasticamente a vitória durante vários dias. Infelizmente, as autoridades coloniais subestimaram a capacidade do sistema defensivo da Barra, difundindo-se a crença generalizada de que, após tamanha derrota, corsário algum voltaria a tentar forçá-la, o que se mostrou dramaticamente incorreto. Meses após a morte de Duclerc, no dia 12 de setembro de 1711, sobre uma espessa névoa que encobria toda a Baía de Guanabara, 18 navios de guerra comandados por René du Guesclin, que veio com mais de 6.000 homens, sendo que na cidade só havia um pouco mais de 1.500 soldados para defendê-la. O rio era naquele momento uma cidade por onde se escoava o recente ouro encontrado nas minas. Em apenas 4 horas, mesmo sendo bombardeados pelas fortalezas da entrada da Baía de Guanabara e mesmo perdendo 300 homens, conseguiu invadir e derrotou a resistência. Toda a cidade fugiu. Foi um terror total. A pilhagem era generalizada. Foi pedido uma quantia enorme como resgate, e os franceses aguardaram por 50 dias o acúmulo de toda a quantia. Levaram ouro, bois, escravos, açúcar, entre tantas outras mercadorias e saques. Essa expedição salvou as finanças de René e o salvou da falência, além de trazer prestígio. A repercussão deste ato foi enorme na Europa, deixando as relações entre França e Portugal abaladas por anos. Portugal percebeu também que havia mais ouro na colônia do que se pensava. A pergunta ficou no ar: como a colônia recolheu tanto ouro em tão pouco tempo? Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal. Até mais!